se a tua ansiedade, os teus conflitos e paradoxos não forem erros? E se forem precisamente o motor de transformação psíquica que precisas? Hoje trago o que significa sustentar o desconforto, habitar polaridades, opostos e a sua tensão. Estas coisas que se falam imenso nas redes sociais sobre o processo terapêutico e desenvolvimento pessoal, mas que se calhar alguns de nós não integram o seu significado no dia-a-dia tão facilmente. A ideia de que os opostos geram movimento, ela não é nova. Heráclitos dizia que o conflito é o pai de todas as coisas. E séculos depois, Carl Gustav Jung levou essa ideia para dentro da psique humana. Para ele, a mente não é uma máquina lógica, mas sim um campo de forças opostas. E o taoísmo, Freud, Hegel, Nietzsche e até os alquimistas da Idade Medieval também já traziam esse conceito. Ou seja, é da capacidade de sustentar esta tensão que surge o movimento. Os pares de opostos fazem nascer ideias, desejos, teorias e forças de ação. Por exemplo, uma carga positiva em contacto com uma carga negativa vai originar eletricidade. O encontro de marés altas com as marés baixas geram correntes marítimas pelo contraste dos níveis de água. A dança da luz e da sombra é o que entrega profundidade visual. E inúmeros outros exemplos que podemos encontrar por aí. Então, quando ouvimos falar da necessidade de aprender a sustentar o desconforto, estamos a falar da capacidade de estar presente em observação de duas forças, dois conceitos, dois movimentos contrários que habitam em nós em simultâneo. É um permitir que duas ou mais coisas, situações ou definições sejam verdade em nós ao mesmo tempo, pelo tempo que for necessário, sem pressa de resolvermos qualquer uma delas. Porquê é que tantos de nós fogem deste lugar tão paradoxal? Driblamos estas experiências com bypasses espirituais, com redes sociais, com vitimizações e exigências ao exterior. É porque, na realidade, estar neste lugar de tensão é desconfortável ao nosso ego. Porque gera incerteza, gera indefinição, desarrumação interna, uma sensação de vazio, de medo. É um lugar muito propício a encontrarmos velhos dragões, guardiões de dores às quais não queremos voltar e que trabalhamos muito para as esquecer, trancar algures ou construir todo um mecanismo de defesa para de repente as entregarmos assim uma oportunidade qualquer de evolução. Queres amor, mas tens medo da intimidade. Queres liberdade, mas precisas de segurança. Queres ser visto, mas escondes quem realmente és. Então a verdade é que o ser humano não é coerente, mas sim paradoxal. E quanto mais tentamos eliminar um lado da nossa natureza, mais ele cresce no nosso inconsciente. Então um exemplo desta polaridade no nosso processo de desenvolvimento é a altura em que a criança habita a experiência interna de amor e raiva pelos pais ou cuidadores, quando experiencia um ataque de raiva no palco de uma birra épica, mas ao mesmo tempo pedem colo e aconchego à mesma pessoa que os levou àquele estado. Este é um lugar de imensa confusão para a criança, mas que se for acolhido, permite uma sensação de alívio em simultâneo. Porque desenvolver a capacidade de sentir amor e ao mesmo tempo frustrar-nos, enraivecer-nos com o outro, é o que nos permite ficar na relação sem necessariamente estarmos fusionados, em que tudo é maravilhoso e aprovado, nem em constante conflito para nos afirmarmos ou nos validarem de alguma forma. E é um paradoxo, na verdade, porque estes conflitos internos podem manifestar-se de variadas formas, como procurar liberdade, mas desejar estrutura, desejar intimidade e ao mesmo tempo receá-la. E talvez o mais frequente que encontro nos grupos e em atendimento, quanto mais tentamos eliminar uma dor, mais organizamos a nossa vida em torno dela. E todos estes movimentos contrários encerram em si uma verdade, uma complexidade vivencial ou emocional que a pessoa habita. E é muito violento para a psique, que depois obviamente reflete no corpo, a exigência de que muitos sentimos interna ou socialmente num posicionamento rígido e declarado a um dos lados destas polaridades. Até porque também está ou esteve na moda falarmos e sabermos que tudo é dual. Qualquer verdade vai conter em si um paradoxo. Jung escreveu que o ego mantém a sua integridade apenas se não se identificar com um dos opostos e se compreender como manter o equilíbrio entre eles. E isso só é possível se permanecer consciente de ambos ao mesmo tempo. Contudo, essa percepção necessária torna-se extremamente difícil, não apenas por causa dos líderes sociais e políticos, mas também líderes religiosos e pseudo-líderes e influencers também. Todos eles querem uma decisão a favor de uma só coisa: política, religião, ideologia, redes sociais. Atualmente tudo nos empurra para extremos. Escolhe um lado, odeia o outro, identifica-te totalmente, torna-te a causa, a ideia. Mas Jung acreditava que isto destrói a totalidade psicológica e eu estou com ele nesta. Porque quando nos tornamos apenas uma coisa, a mente torna-se unilateral. E a ironia disto é que com o tempo, a atitude que descartamos como julgamento cresce tanto na sua potência como no seu poder inconsciente, fazendo com que comecemos a agir precisamente da forma que dizemos condenar. Moralismo extremo torna-se hipocrisia, necessidade extrema de controle produz caos, pureza excessiva gera violência reprimida, passiva-agressividade. Compreendes?
Quanto mais negas uma parte da psique, mais ela te controla por trás. Então qual é a solução? Não é, certamente, eliminar os opostos, nem escolher permanentemente um lado, mas passa por suportar conscientemente a tensão entre eles. Jung acreditava que o crescimento psicológico significa conseguir conter contradições sem colapsar, ser forte sem perder sensibilidade, ter razão sem perder a humildade, reconhecer a luz sem negar a sombra. E é precisamente aqui que encontramos os nossos terrenos internos mais pantanosos, especialmente se os nossos cuidadores não tiverem conseguido guiar-nos por eles durante o nosso desenvolvimento. Imagina como é que nos vamos entregar um amor que nos arrebata e nos faz vibrar em todas as células se em casa amar era sinónimo de submissão ou ceder a. Se crescemos a ouvir e a experienciar que o amor nunca, jamais pode coexistir com poder, que a escolha acontece entre submissão emocional ou controlo. Isto leva-nos a uma enorme dificuldade em integrar temas como ternura com assertividade, intimidade com autonomia, vulnerabilidade com força. E é aqui que vemos as relações transformarem-se em fusão, luta de poder ou evitamento emocional. De que forma podemos ser nós mesmos se aprendemos que apenas se formos ou fizermos como eles, temos um lugar no grupo? De que forma podemos discordar uns dos outros se aprendemos que a diferença é vivida como uma ameaça relacional? Entramos no enorme dilema de se discordo, perco amor, e se pertenço, perco a identidade. E então damos por nós em dinâmicas de conformismo ou rebelião crónica, sem conseguir sustentar o facto de que podemos pertencer todos sem nos anular. E daqui podia ir para temas como vulnerabilidade e segurança, limites e amor e inúmeros outros exemplos que nos tornam alvos vulneráveis a conflitos, dores e perpetuação de situações traumáticas vividas num passado ou na infância. Aprender a viver com um I em vez de um OU é uma dádiva, traz movimento ao corpo e às relações. Aprender a estar com as nossas partes menos definidas, menos bonitas, mais atabalhoadas em conceitos, posicionamentos ou sentires, não é ser infantil, nem menos inteligente ou menos evoluído. Pelo contrário, é manter a porta aberta para expandir a consciência por lugares menos óbvios à partida, mas que provavelmente estão cheios de sabedoria uma vez que lá chegamos. Então uma das coisas com as quais podemos começar a brincar é perceber como nos sentimos ao habitar determinado oposto. Como é partilhar o que sentimos dentro do que me é permitido em cada momento, mesmo que tenhamos crescido num ambiente em que a crença, e provavelmente a nossa experiência, tenha sido a de que vulnerabilizarmos-nos equivale a fraqueza, humilhação, etc. Se este for o teu caso, começa com partilhas pequenas com alguém da tua confiança e faz por ter um profissional ao teu lado para te ajudar a integrar e guiar as experiências de forma adequada à tua história e ao teu processo. Idealmente, procura no teu corpo a sensação que precede este movimento. Provavelmente vais encontrar memórias de energia presa sobre a forma de tensão que te impede de habitar esse oposto teu, essa polaridade tão necessária à comunidade que habitas. Fico curiosa para saber como corre. Obrigada por me ouvir mais uma vez. Eu desejo-te uma boa semana.